Nós, então. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e acolhidos aqui na nossa web. Mais uma, né? Mas é importantíssimo esse momento da gente estar aí trocando, repassando, capacitando, trocando informações de fato, né? Porque vocês são os setores, áreas afins, né? Que estão aí vivenciando o dia a dia, vão começar a vivenciar aí o dia a dia das atividades, enfim. Esse treinamento ele já vem acontecendo, né, para vários segmentos. Hoje de manhã tivemos. Essa mesma palestra ela vai ser repetida amanhã e depois. Então, eu peço a vocês participantes, que nós só temos 8 participantes, o segmento de academia de ginástica é muito grande, muito vasto, né? Tem muitos estabelecimentos, e peço a vocês que divulguem, né? Comuniquem aí, conversem com seus colegas, divulguem o link. Vou passar o link aí para vocês. Vai estar disponível na nossa plataforma, mas amanhã também nós teremos um encontro e depois para a gente conversar sobre o protocolo, né? O protocolo e as regras de ouro que foi elaborada especificamente para as atividades afins, com contribuição de vocês que nos demandaram protocolos. Então, nós montamos uma equipe, tem uma equipe interna, né, uma equipe técnica, né, representada por vários segmentos dentro da vigilância sanitária, que ela elaborou, então, esse protocolo. As regras de ouro teve uma amplitude maior, é de domínio para todos os estabelecimentos aqui do nosso município do Rio de Janeiro. Ele foi bem criterioso, pensando no que a gente conhece da manifestação desse vírus, né, que foi o que nos pegou de surpresa, e ainda a gente ainda está aí se surpreendendo com as notícias, né, com as informações que o comitê científico, né, a ciência vem estudando arduamente esse vírus. Então, as regras de ouro são baseadas principalmente no que se conhece da manifestação desse vírus, da transmissão, do contágio, enfim, e das experiências dos outros países, né, com relação às medidas preventivas básicas, as experiências dos outros países, do nosso país como um todo. Enfim, vocês vão ver que as regras, as medidas preventivas são básicas, não tem nada de novo. Lavagem das mãos é uma delas, a gente sempre, vigilância sanitária, qualquer segmento de saúde, o carro-chefe das orientações é a lavagem das mãos, então é um dos princípios, dos eixos fundamentais do protocolo, né, das regras de ouro, e que só se compõe de 10, né, são 10 eixos importantíssimos que se interligam. Então, no sentido de devem-se cumprir os 10, não é dar importância a um e não dar importância ao outro. Então, essas 10 medidas, elas são primordiais que se encaixam e que se respaldam, uma respalda a outra, porque é um conjunto coeso. Enfim, então nós vamos conversar sobre a parte aí das academias, né? No faseamento, está na fase 3, elas estão fechadas. Teve uma publicação agora recente, no dia 26 desse mês, que hoje é o último dia, né? Dia 30 de junho. No dia 26 teve a publicação do decreto 47551, né, que teve aí, mudou os faseamentos, algumas coisas, mas para a academia de fato, né, vai ser está inserida na fase 3, que vai abrir com restrição agora, né? Então, eu não vou compartilhar a apresentação, só um instantinho. Vocês estão considerando? Deixa eu aqui. Tá perfeito, Andréia. Tá?
Então, vamos lá. O tema é medidas preventivas para a retomada, de fato é retomada, porque o segmento de academia, né, de academia de ginástica, academias de ginástica estavam fechadas até então, de fato, é retomada das atividades de academias de ginástica. Eu vou falar um pouquinho, antes de iniciar falando dos protocolos, eu vou falar um pouquinho do nosso licenciamento sanitário, que é fundamental. Hoje é dia 30, último dia para o pagamento da TLS, né, da taxa de licenciamento sanitário, para ser emitido o licenciamento sanitário. Né? Vocês sabem que... minimizar. Que nós tivemos aí, no decorrer do ano de 2018, a publicação do nosso Código Sanitário, né? Esse Código Sanitário é algo assim que foi muito esperado pela Vigilância Sanitária, ele veio a reestruturar e fortalecer o segmento de vigilância sanitária. Mediante a publicação do código, foi publicada a regulamentação administrativa, o decreto 45585/2018. É interessante vocês terem acesso a esse decreto, porque esse decreto ele fala um pouquinho das questões da fiscalização, do que compete, direitos e deveres do segmento, do setor regulado, as ações de vigilância sanitária. Então, ele faz das infrações sanitárias, então, um regulamento que deve ser de domínio público também. As portarias que sucederam aí os decretos para dar uma visibilidade maior, um desdobramento maior num artigo, né, cheio dos decretos. Então, e temos outras publicações em sequência. E, de fato, pela publicação do Código Sanitário, as ações da vigilância sanitária elas ficaram mais evidenciadas e mais organizadas em estabelecimentos de competência da vigilância sanitária, estabelecimento de competência e atividades de competência do segmento de zoonose e a inclusão da inspeção da agropecuária, que agora a gente está sendo publicado, já foi publicado uma normativa, né, e está sendo instituído no nosso município. De fato, hoje, através dessa publicação, né, e na organização das atividades, fins, dentro de cada segmento cheio, nós temos 5 modalidades de licenciamento. A licença sanitária de funcionamento para os estabelecimentos que já eram regulados. A academia é uma delas. Vocês sempre solicitaram a licença da vigilância sanitária. Então, a licença sanitária é a licença sanitária de funcionamento. É o tipo de licença, a modalidade de licenciamento que vocês estão inseridos, é essa. E tem as outras também, né? Antigamente era uma licença só, agora tem várias modalidades conforme o segmento. Fora isso, eu chamo a atenção aqui para a gente não ficar se atendo muito a essa questão do licenciamento, eu divulgo para vocês a modalidade LSAT, que é a licença sanitária por atividades transitórias. Essa licença sanitária é específica para eventos, né? E vocês, de fato, participam de eventos, expõem eventos, são promotores ou expositores de algum evento esportivo, saúde, de atividades físicas, enfim, de equipamentos. Então, é interessante falar, né, nesse momento, que esse licenciamento, se por um acaso o segmento de vocês forem participar de um evento com esse porte, ou seja, como promotor ou como expositor, há necessidade de solicitar o licenciamento sanitário para atividade transitória, que ele é pontual, ele tem um início e um fim, que é conforme o período do evento, né, e é uma exigência, né, dentro do nosso território municipal. E tem as outras também, mas a gente não vai entrar nesse detalhamento, porque não tem a ver com o segmento de vocês. Mas, de fato, essas duas modalidades, sim. Então, são tipos de licenciamento conforme a proposta, conforme o serviço. De fato, pessoal, o licenciamento sanitário ele é um documento essencial para o funcionamento de todos os estabelecimentos
ele deve estar exposto de forma visível ao público e disponível para consulta das autoridades sanitárias, exceto para atividades em residência ou simples pontos de referência. Então, isso é uma exigência que já vinha sendo, né, feita pela vigilância sanitária, e a gente está reforçando nesse momento, né, aproveitando aí que a gente está falando aí com vocês, setor irregulado, reforçando essa questão do licenciamento sanitário, está exposto em local visível, na recepção, no quadro, na parede, enfim, é importante esse licenciamento. Está tendo a validade, né, e, de fato, no estabelecimento acessível aos órgãos, ok? O licenciamento ele é online, né, ele é solicitado, né, pelo Carioca Digital, ele é simples a solicitação, desburocratizado, não tem muitas perguntas, acho que vocês, de fato, já tiveram oportunidade de acessar e solicitar o licenciamento sanitário. Houve uma desburocratização na solicitação do licenciamento sanitário pelo Carioca Digital, pela plataforma Cisvisa. Então, ele é bem mais fácil atualmente, né, para solicitar. Ele é um ato administrativo, ele é um documento administrativo, né, de licença, é um documento que legaliza a empresa como um todo, é um formulário administrativo, um ato administrativo, melhor dizendo, que todos os estabelecimentos, agora sem exceção, escritórios, enfim, shoppings, todos os serviços, lojas de departamento devem solicitar esse licenciamento, bem fácil de conseguir. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das medidas preventivas, né, através do protocolo. Antes disso, o decreto Rio 47488, que foi publicado agora, né, no início aí do mês passado, e tudo, falando sobre esse faseamento, que foi um trabalho feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, onde ela estabeleceu 6 fases para que fossem, né, aos poucos retomadas as atividades mediante a divulgação e das regras de ouro e a elaboração dos protocolos das atividades. E, em cima disso, né, cada fase é reavaliada, né, com relação aos indicadores que substanciaram a elaboração desses faseamentos. Então, esses indicadores, eles, de fato, a gente está sendo monitorado pela essa equipe que respalda, né, o segmento, o nosso prefeito, para, de fato, ver se a gente alcança até a fase 6 sem precisar ter um retrocesso. Então, é muito importante que todos vocês conheçam, né, coloquem em prática, entendam a importância dessa adesão, né, e coloquem em prática a regra de ouro e os protocolos específicos. Então, os esportes de lazer, eles estavam fechados, né? Cadê a academia? A academia, de fato, eles estavam fechados e vão abrir na fase 3 com restrição, tá? Então, a fase 3A é a partir de 2 de julho, tá? Segundo esse decreto 47551, de 26/6/2020, né, vão começar a abrir esses estabelecimentos a partir de 2 de julho. Então, aí, depois de amanhã, praticamente, certamente, né? Então vamos falar um pouquinho do protocolo, né, de retomada da atividade de academias. Não é nada assim, vocês vão observar que não é nada diferente do que a gente conhece no dia a dia com relação às boas práticas. Quem já está no segmento sabe, são exigências já comuns da vigilância sanitária, com algumas colocações específicas por atividade. Então, a porta de entrada de qualquer estabelecimento, no caso de academia, deve ser, né, os clientes só com horário marcado. Essa marcação pode ser feita por telefone, aplicativos de mensagem, formulários eletrônicos, entre outros. Então, fica aí para vocês
se planejarem com relação à marcação de horário para o atendimento de cliente, para não superlotar, para não ter aglomeração. No caso do uso do leitor digital para a entrada na academia, deve-se disponibilizar um recipiente já ali próximo, né, do leitor digital, né, um recipiente com álcool em gel, ao lado da catraca, e sempre higienizando, né, esse equipamento. O cliente deve ter também a opção de acessar a academia comunicando à recepcionista o seu número de matrícula ou CPF, seja lá como for, para não precisar tocar no leitor digital. Então, tem também essas duas disponibilidades de acesso ao estabelecimento. O número de clientes que entrar na academia deve ser limitado, respeitando a ocupação simultânea de um cliente a cada 6,25 metros quadrados. Então, há de se pensar no tamanho do estabelecimento. A minha fala é bem ampla, né? E temos vários estabelecimentos de pequeno, médio, grande porte. Então, há de se pensar nessa questão, né, do distanciamento entre os clientes para evitar a questão de aglomeração, pessoal. Então, aí a gente está lançando para vocês aí se replanejar conforme a estrutura do estabelecimento. É recomendado que a ficha de matrícula seja preenchida pelo sistema, né, o sistema pré-check-in, por aplicativos de mensagem, formulários online, então, para evitar, né, papel, caneta, enfim, esses materiais. Caso não seja possível adotar essas medidas, a orientação é a marcação do distanciamento mínimo exigido de 2 metros, evitando a aglomeração de clientes para os novos clientes, numa situação dessa, né, de novos clientes, na recepção da academia, e a manipulação de produtos né, como papéis, canetas, que podem servir como fonte de contaminação. Então, já ali a gente está pensando na recepcionista, né, minimizando a aglomeração na recepção. Vocês estão iniciando agora na fase 3, em 2 de julho, mas vão ter aí mais 3 faseamentos e vão permanecer tendo que manter esses critérios de afastamento e de proteção, né, desde a entrada, a porta de entrada. É importante a gente repensar nisso. Então, essa questão aí, né, de evitar a aglomeração, utilizando algumas possibilidades, como demarcação no chão, placa de acrílico, face shields, nesse sentido, né, de evitar de fato, né, a aglomeração já na recepção. As fichas de exercício dos clientes devem ser próprias ou plastificadas. São aquelas folhas onde tem já série, né, os exercícios que eles têm que fazer diariamente, então, conforme o planejamento aí pelo educador físico. Então, assim, há de se pensar, porque essas fichas, acredito que fiquem lá no estabelecimento, né? Algumas fiquem no estabelecimento, acessível, um papel. Papel não tem como higienizar, não tem como passar álcool 70, não tem como lavar com água e sabão, não tem como passar álcool 70, fazer uma desinfecção, né? E a gente acaba tocando, pega, o professor pega, deixa no chão, pega aqui, bota ali, enfim. Então, é uma fonte de contaminação. Plastificada já consegue, de fato, fazer uma higienização, é interessante essa questão. As chaves, os chaveiros, os cartões magnéticos de armário, né, tendo essas disponibilidades, devem ser de material de fácil higienização, devolvidos em uma urna ou outro recipiente similar, devidamente higienizado antes da reutilização. Então, é de se pensar nessa questão. Então, a gente já está aí vendo que a higienização é fundamental. E esse detalhamento da higienização se faz necessário nesse momento. As máquinas de pagamento em cartão devem ser protegidas com filme plástico, higienizadas após cada utilização. Então, assim, a higienização deve ser feita em cima dessa proteção,
desta máquina, né? Porque pode danificar de fato a máquina e, de fato, há necessidade de utilizar essa máquina. Então, assim, e também orientar essa questão, né? A máquina, a introdução do cartão, oferecer a máquina para o cliente introduzir o cartão, isso é importante, e a higienização desta máquina. É recomendado incentivar o pagamento por aproximação de cartão, QR Code, evitando a manipulação da máquina, se de fato for utilizar a máquina, né? Porque muitos já são aí pronta para desconto, débito em conta, enfim. Mas, como no nosso grande município há várias realidades, isso ficou introduzido no protocolo. Álcool em gel deve ser disponibilizado para cliente já na recepção, então aí já entra essa questão da higienização também das mãos, importantíssimo, né? Fazer a desinfecção, a antisepsia das mãos com o álcool à base de gel. E o álcool líquido, ele já é o saneante, ele faz uma desinfecção. Tá? O mobiliário do local deve ser reduzido para facilitar a higienização e a organização das filas, quando houver, respeitando o distanciamento físico mínimo de 2 metros, de acordo com o nosso decretão, nosso primeiro decreto. Então, é importante a gente pensar nessa questão de reduzir mobiliário, principalmente na recepção ou na sala. Então, vocês vão ter que aí repensar aí a estrutura de vocês. Tem que ser um ambiente mais livre, mais clean, para facilitar a higienização, né? E não propiciar a aglomeração de usuários. Às vezes é muito pequeno, tem vários equipamentos, e 2, 3 já pode dar um aspecto de aglomeração. Para evitar fontes de contaminação e facilitar a higienização, deve ser retirado todo o material que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes clientes, como jornais, revistas, objetos decorativos na recepção. Às vezes a gente quer um conforto, um detalhamento, mas é importante, nesse momento, tudo que não puder ser higienizável, retirar. Objetos de decoração, uma bandeja com um cafezinho, um jarro, uma vasilha com, sei lá, vou nem falar que a gente está falando de academia, né? Mas um chocolate, uma bala, então assim, essas coisas devem ser, nesse momento, né, retirar essa questão. Amostra grátis, folhetos, papelzinhos de divulgação de outros serviços, de massagem, depilação, enfim. Essas coisas todas têm que ser retiradas. Tudo que não der para higienizar tem que ser retirado. Para lavar com água e sabão tem que ser retirado desses locais. Promover treinos ao ar livre se houver essa possibilidade. A aeração, a circulação de ar é importantíssimo, né? Se não, nessa situação, às vezes tem o ar-condicionado, a gente vai falar mais à frente da questão da manutenção do ar-condicionado, mas esses treinos ao ar livre são favoráveis. A divulgação das medidas de prevenção à Covid-19 deve ser feita por cartazes e informações verbais também, como, para sua segurança, não esqueça de higienizar as mãos, ou o uso de máscara é obrigatório. Nós temos, na nossa página da Vigilância Sanitária, nós temos vários cartazes, vários folders, para que vocês possam imprimir, né, utilizar como base, para divulgar internamente essas questões da proteção, né, do autocuidado. Então, importantíssimo o uso da máscara de tecido, é uma máscara confortável, bem ajustada, de tecido, para os profissionais e os clientes. E para os profissionais, mais de uma, porque essas máscaras de tecido se esgotam em 3 horas, ou antes, por conta até mesmo da fala, né? Ela fica úmida e vendo o professor falando,
eu entendo a recepcionista falando, então, assim, quanto mais fala, mais gotículas são, né? Ficam ejetando e ali tendo aquele antiparo, que é uma barreira mecânica, a máscara de tecido. Então, a máscara de tecido ela deve ser mais de uma, conforme o horário de funcionamento da academia, né? Então, os profissionais inseridos, todos os profissionais, desde a recepção até o auxiliar de serviços gerais, então tem que ter um detalhamento, tem que ter uma orientação quanto ao uso adequado da máscara de tecido, importantíssimo, a gente esquece, coça o nariz por cima da máscara, leva a máscara, a mão na máscara, enfim, saber colocar a máscara ela tem que, de fato, estar bem aderida, confortável, cobrindo o nariz, a boca, não deve ficar no queixo, na testa, na cabeça, né, no pescoço ou pendurada aqui. Então, assim, isso aí está amplamente divulgado. Então, assim, a máscara é uma barreira, mas se ela for bem utilizada. Então, é interessante todos os profissionais aí, né, terem um saco com uma máscara para um depósito de máscara limpa, de máscara suja, né, e colocar e guardar e levar para a sua residência, se for o caso, aí, e lavar essa máscara, que água e sabão é um santo remédio nesse momento. Tá? E, de fato, a lavagem das mãos. Né? A gente vai falar aqui um pouquinho dessa questão importantíssima, não só do álcool gel, eu ouço muito falar álcool gel, mas o princípio básico, imprescindível, é lavar mesmo com água e sabão as mãos. Lavar é perder, não é perder, né? É ganhar um tempo ali. Então, tem que ter um equipamento para a lavagem das mãos. É importante saber onde é que, quantos se tem essa disponibilidade de lavar as mãos. E é importante ter a disponibilidade para todos poderem lavar as mãos. Né? Então, assim, pelo menos 20 segundos ali, né? E contemplando toda a área das mãos até o punho. Tá? Então, a lavagem das mãos é uma medida primária, principalmente quando os profissionais que chegam ao seu estabelecimento, né? Trocando a roupa, lavando as mãos, porque já vai se livrar, né, dos micro-organismos do percurso até o seu estabelecimento, não vão estar carreando para o seu estabelecimento, né, micro-organismos que vão aí aderido à mão, né, de contato. Enfim, e no decorrer, o uso do álcool gel, sim, mas se esgota, né? Você repassando, quando você lava a mão, você sente sair uma película, né? Uma camada de álcool gel. Então, assim, a lavagem da mão é imprescindível na questão de quando a mão está suja, não use o álcool gel. Tem que lavar as mãos. E o que é mão suja? É importante a gente ter refletir essa questão da mão suja. Então, assim, quando a gente está em trânsito, medida primária, ao iniciar o nosso expediente, lavagem das mãos. E no decorrer do dia de trabalho, dia da trabalho, sempre recorrer à água e sabão. Outra coisa que eu não falei com relação na lavagem das mãos é o uso, pessoal, de adorno. Evitar o uso de adorno. Anéis, pulseira, relógio, tá? Isso aí é barreira que impede a lavagem correta das mãos, tá? Então, assim, importante a gente repensar essa questão aí, não é a hora aí da beleza, né? Assim, dos adornos, vamos abolir os adornos por enquanto, né? E o certo mesmo na lavagem da mão é estar sem adorno. Divulgar em pontos estratégicos materiais educativos e outros meios de informação sobre as medidas de prevenção à Covid, com relação a regras de ouro, né, e o canal 1746. De fato, essas regras de ouro ela é única, que contempla qualquer estabelecimento, né, inserida aqui no nosso município do Rio de Janeiro. A gente vem fazendo esse trabalho de divulgação amplamente, até mesmo para os usuários, né? E nós somos, né, usuários também. Então, todos têm que estar unidos, entendendo a importância de fato, desenvolvendo no decorrer do nosso dia a dia, do nosso vivenciar aí, acredito eu, por um bom tempo, porque assim, vacina
se está aí, a gente já tem algumas esperanças, tem algumas questões, é setembro, é dezembro, é março do ano que vem, de fato, aí alguns acordos estão fazendo, e a gente está aí torcendo que seja setembro mesmo. Poxa, como nós todos gostaríamos, né? Então, mas possivelmente dezembro, enfim. Mas a gente, no decorrer aí dessa nossa trajetória, desse enfrentamento com esse novo coronavírus, essas regras vieram para ficar algumas questões aí que foram introduzidas, como etiqueta respiratória, enfim. Mas todos nós temos que estar aí com um compromisso firmado para que se cumpra essas regras de ouro, para que evite o retrocesso, né? Não evite aí uma incidência negativa e que, de fato, tenha que se optar por fechamento, retrocesso, isolamento, né? Isolamento social de novo, a gente está aí caminhando, né? Junto, convivendo junto aí com o vírus que está aí ativo, circulante, ok? Então, assim, é um compromisso todo e do cliente. O cliente também tem que fazer parte desse processo, porque senão não dá. Então, ele tem que também saber se comportar e aderir a esse processo. A limpeza e a desinfecção de superfície. Manter, então, se vocês estão observando que até agora eu falei de organização e higiene. Manter a frequência da higienização, de acordo com o item 9 da regra de ouro, das áreas de maior circulação, como recepção, sala de exercício, banheiro, vestiário, pontos de alimentos, anexo, e uma inovação, uma coisa interessante, é uma planilha com controle de limpeza exposta em local visível. Por que isso? Porque a gente tem que intensificar a higiene de superfície. Piso, parede, bancada, equipamento, qualquer anteparo. A gente tem que intensificar essa limpeza, essa higienização concorrente. Tá? E a higienização concorrente é a higienização que é feita no decorrer do dia. Né? Então, essa se chama higienização concorrente. Então, tem que estar sempre higienizando. Um profissional específico para isso, um auxiliar de serviços gerais, fazendo a higienização, né, diária, no decorrer do dia. Então, essa é a concorrente. Nesse momento, a gente orienta, conforme o nosso protocolo da Subvisa com relação à higienização, que ela seja feita, realizada de 3 em 3 horas, essa limpeza concorrente. Tá? Então, assim, de 3 em 3 horas, a gente tem que ter aí pelo menos algo para controlar essa de 3 em 3 horas. Pode ser até de 2 em 2, e 1 em 1, aí fica a cargo de vocês, mas que se faça, né, repetidamente e a base é de 3 em 3 horas. Então, uma planilha, limpeza concorrente, e já estipular os horários para a realização, para orientar esse profissional de auxiliares gerais para fazer a limpeza. Então, assim, o responsável legal, o responsável técnico, o supervisor do dia, enfim, alguém tem que estar gerenciando esse papel aí de acompanhar a limpeza de superfície, porque é fundamental e é um dos itens da regra de ouro que vai ser fiscalizado pela equipe de vigilância sanitária. Tá? Então, tá. Então, a higienização, né, concorrente, ela é assim, ela é durante o expediente de trabalho, vamos dizer assim. Temos também a limpeza concorrente, a higienização concorrente. Higienização, quando eu falo higienização, é lavar com água e sabão e fazer a desinfecção. A gente não pode fazer uma desinfecção com matéria orgânica, com um local sujo, porque aí depõe contra a desinfecção. Então, essa higienização terminal, que normalmente é aquela faxina, né? Normalmente ela é programada, com um local vazio, não sei, segunda-feira a academia não abre, é o dia da grande limpeza, da higienização terminal. A gente tá, no protocolo, e a sugestão de protocolo é que essa higienização terminal, ocorra diariamente, antes ou depois do expediente, que é o detalhamento da limpeza.
E nesses estabelecimentos se faz necessário, porque tem vários equipamentos, né? Então, assim, puxar equipamento, é limpar os cantinhos, é puxar armário, enfim, é esse detalhamento. Se fala limpeza terminal. Ela é programada, em situações normais, ela pode acontecer semanalmente, né? Poderia acontecer semanalmente, enfim, de 3 em 3 dias, mas nessa situação ela se faz necessária ao final do expediente, que é um detalhamento maior, porque o local está vazio. E já a concorrente é em funcionamento. E a limpeza imediata também, higienização imediata, é aquela pontual. Né? O que é essa higienização imediata? É, de fato, ali, de repente, muito suor, muitas escórias, enfim. Teve uma intercorrência, alguém passou mal, vomitou, essas situações acontecem, né? Cuspiu, muito molhado em torno. Então, essa higienização imediata seria naquele local pontual também, para retirar. Também ela se faz necessária também entre clientes, utilizando o equipamento, certo? Terminou o equipamento, faz aquela higienização imediata. Durante o horário de funcionamento da academia, os equipamentos e demais materiais, como colchonetes, tatames, aparadores de chute, halteres, anilhas, barras e outros mais, não está aqui, mas vocês, de repente, aí, não, está faltando isso, mas entra nesse tópico, devem ser higienizados pela equipe de limpeza, com o uso do álcool 70, né, água sanitária, né, quaternário de amônia ou outro saneante, porventura vocês fizerem aquisição. O importante é ler o rótulo e saber se aquele saneante que vocês estão fazendo aquisição, ele é compatível com a superfície. Porque, às vezes, é um equipamento sensível, um equipamento de metal, inox, plástico, fibra, e não resiste. Tá? Então, aqui é uma sugestão, mas de vocês que estão na linha de frente, de fato, tem que fazer essa seleção, e essa seleção é respousada no quê? No rótulo, né? No que o fabricante está determinando, ok? Então, assim, água 70, água e sabão, álcool 70 e água sanitária é o que se muito fala, mas tem outros tipos de saneantes, tem que saber a especificidade do equipamento, a superfície a cada 3 horas. Para não comprometer as atividades, é recomendada a divisão da academia em áreas distintas, também é uma sugestão, né, com escalas de limpeza diferenciada para cada uma delas. Então, tem a sala de tipo de exercício, a sala de deixar aquela sala e fazer a higienização. Neste momento, se faz muito necessário. Limpeza, continuando. A limpeza e a desinfecção dos banheiros, vestiários deve ser feita sem a presença ou aglomeração de clientes, né? Vestiários, tem estabelecimentos que têm vestiários, tem armários. A placa sinalizadora se faz necessário para evitar risco de acidente de queda, né? Do lado externo, durante o processo de higienização. Todos os suportes, papel toalha, olha o detalhamento da higiene, da limpeza e desinfecção. Importantíssimo isso. É por isso que esse profissional ele tem que estar orientado, ele tem que fazer parte desse processo, então fica aí, hein? Responsável legal, responsável técnico, supervisor do dia, enfim. Esse olhar bem crítico com relação à higiene. Então, papel toalha, né, o suporte de papel higiênico, saboneteira, isso vestiário, torneiras, acionamento de descarga, vasos de assento, pia, ganchos, lixeiras para lixo comum, né? A lixeira também tem que ser higienizada, ela é uma superfície, maçaneta de porta e demais peças devem ser higienizadas. Importantíssimo isso, pessoal. Os locais de muito toque, que às vezes passava despercebido na higiene,
hoje se faz necessária a introdução desse olhar criterioso com relação a isso. Dependendo da apresentação da água sanitária, aqui está numa apresentação de 0,2%, ou 0,1% ou 0,2%, a medida recomendada, segundo o Ministério da Saúde, é uma medida de água sanitária para 9 medidas de água. E aí vai, né, conforme o volume, vocês vão, né, 1 para 9. É importante essa questão da água sanitária. A água sanitária é um saneante, mas a água sanitária, ela, em 10 minutos, porque ela é fotossensível, né, ela evapora. Então, a ação da água sanitária é por 10 minutos. Então, se a gente, de fato, utilizar a água sanitária para fazer a desinfecção de uma superfície, de um box, um vestiário, não sei o quê, a gente tem que colocar água sanitária. E houver a necessidade de diluir, conforme a apresentação dela, diluiu, ela vira pronto uso. Não pode guardar, né? Porque ela perde a sua eficácia. Ela é de pronto uso, 10 minutos. 10 minutos contato na superfície e aí dá sequência à higienização, fazendo a varredura, né? Fazendo a escovação, né? Com a vassoura, enfim. De fato, eu não comentei, mas a higienização, a varredura tem que ser sempre úmida, né? Sempre foi, e hoje a gente, né, explora essa situação da varredura para evitar que pó, né, que sujidade, né, fique suspensa no ar e vai, de fato, aí impactar mais no filtro do ar-condicionado. Então, higienização, varredura úmida sempre, varredura com água molhada, box, vestiário, água sanitária de pronto uso. Tá? Então, diluiu, usou. O que diluiu, usou. Ele está no frasco original, beleza. Agora, se diluir, tem que utilizar direto. Tá? Então, assim, o uso do borrifador é interessante, mas aí a gente reforça a questão aí da superfície, se é compatível com qual um ou outro saneante. Tá? Os saneantes eles têm que estar guardados, longe de fontes de luz, de umidade, né? Então não pode ficar debaixo de pia, vocês sabem essa questão. É importante. O álcool a 70 era proibido, hoje em dia o álcool a 70 está se falando muito, a Anvisa liberou o álcool a 70, mas tem que pensar o álcool 70 líquido, até o álcool em gel também, tem que pensar nessa questão da combustão. Então, assim, a gente está com a mão, né, muito molhada, a gente fica, né, paranoico com esse negócio de álcool, o álcool vai acender um isqueiro, vai numa fonte de calor, então ela é propícia a queimaduras. Então, pensar isso, né, nessa questão, usar uma quantidade pequena para fazer, né, a antisepsia das mãos. Área de circulação, distanciamento, voltando a falar com relação ao distanciamento. Nas áreas de peso livre, nas salas de atividades coletivas, devem ser delimitados com fita, é uma proposta, né? Os espaços para cada cliente se exercitar, respeitando o distanciamento mínimo. Tudo que for que vocês utilizarem para favorecer o distanciamento entre os pares, está ok. Devem ser disponibilizados kits de limpeza com álcool a 70 ou água sanitária, um pano multiuso descartável ou papel toalha em todas as áreas da academia para que o cliente higienizem os equipamentos e o armário, né, máquina, halteres, tudo que ele utilizar. Importante ele estar ciente disso. Tem um profissional de auxiliares, eles está limpando toda a superfície, limpando as coisas mais distantes, mas é importante ter acessível, né, em quantidade, para que, de fato, eles próprios participem desse processo de higienização e contribuam com vocês, né, da higienização daquele equipamento que ele está ali tocando, né, ele não tem necessidade de luva, pelo amor de Deus, né, a máscara de tecido confortável, enfim. E aí ele vai lançar a mão ali do Perfex, que é descartável, papel toalha, né, vai embeber com álcool a 70 e vai fazer a sua limpeza daquele equipamento. Isso aí já acontece normalmente, a gente está aí
exaltando a importância. Nesse período de pandemia, fica proibido o revezamento dos equipamentos entre clientes, isso está no protocolo também, então tem que pensar isso, porque tem agendamento, tem período, porque é aquele circuito, né? Não sou professora de educação física, então eu não sou profissional de educação física, mas acredito que seja essa proposta de circuito. Caso a academia forneça toalhas, elas devem ser descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionado por pedal. Então, né, um saco, né, um recipiente, tipo uma lixeira com tampa acionada, né, como um saco, revestido com saco, e as toalhas ficam ali, se for aí a proposta do segmento. Bebedouros de uso direto, que é aqueles de guicho, né, que sai os guichos, e a pessoa aproxima a boca. Não são recomendados. Só aqueles tipos soft que coloca ali a caneca, o copo e bebe a água. Mas, fora isso, os dispensadores com álcool em gel devem ser disponibilizados próximo aos botões de acionamento dos elevadores do térreo e de forma optativa dentro do elevador. Então, elevador é confinamento, é um espaço pequeno, né? Tem um quantitativo de pessoas, mas mesmo assim a gente tem que pensar menos ainda, evitar o compartilhamento desse dispositivo, do elevador. A higienização tem que ocorrer com frequência, então a gente tem que incluir aí nesses 3 em 3 horas, e sempre que necessário, essa higienização. Mas um dispense próximo ao acesso do elevador é importante. De fato, o ideal é evitar elevador nesse momento. Mas em situações que não possam, lógico, né? Às vezes lá, quantos lances de escada, não tem essa disposição, não pode. Enfim, precisa utilizar. Utilizando, evitando o toque, né? Só mesmo onde aciona. Escolhe aí o seu andar, o acionamento, evitar ficar, né, encostado, enfim, e se higienizou as mãos, lavou as mãos, enfim. Afixar em locais visíveis as regras de ouro, disponibilizada nesse material e demais orientações que possam sempre ajudar. O que vocês puderem fazer para ajudar, para divulgar, lave as suas mãos, lave aqui as suas mãos, use máscara, cuidado, não toque, não faça. Isso só tem a contribuir. Tá? As demais áreas, sauna, continuam fechadas, piscinas fechadas, locais de parqueamentozinhos são fechados, salão de beleza inserido dentro de academia fechado, ou, né, o espaço da academia fechado fechado não, pessoal, porque os salões de cabeleireiro, eles também entraram nessa legislação aí, nesse decreto 47551, tá? De 26. Então, os salões agora, além dos shoppings, o salão do shopping, os salões de rua inserido também estão abertos. Mas os espaços fechados, loja de roupa também estão abertos, tá? A gente tem que trocar isso aí, loja de roupa aberta. Loja também, né? Do departamento de logística, todos estão abertos. Aulas de luta, dança, assim como o funcionamento de estabelecimentos para esse fim, são permitidas desde que não haja contato entre os alunos, né? Se der, tem que pensar aí nessa questão. Tem como manter a distância, dança de salão, tem algumas danças que é separada, mas tem outras que são juntas. E que seja delimitada uma fita, com fita o espaço de cada cliente, exercitar respeitando o distanciamento. Nos boxes de crossfit deve ser suspenso o uso de equipamento que é difícil de higienização. O que não pode higienizar não tem como colocar para uso, como corda naval, pneu, porque a superfície não favorece a higienização. E outros aí que vocês aí, de fato conhecem aí os equipamentos utilizados. Escalada, enfim, essas coisas aí. Deve ser delimitado com fita o espaço em que cada cliente deve se exercitar respeitando o distanciamento de 2 metros.
Todos esses espaços devem seguir as demais orientações descritas para a academia. Então, a gente tem circuito, tem locais que é só circuito, pensar nesse. Tá? Em situações que a academia tenha cantina e lanchonete, né, venda de alimento, as refeições poderão ser servidas da seguinte forma: porções individualizadas, embaladas por filme plástico. Sistema de buffet, o manuseio das refeições deve ser feito por um funcionário utilizando EPI, no uniforme, EPI direitinho, cabelo preso direitinho, máscara de tecido, utilizando equipamentos de proteção individuais, esse gorro, máscara. Os talheres, pratos e copos deverão ser higienizados com água quente e detergente, com os talheres sendo embalados individualmente. Mesas e cadeiras devem ser reorganizadas, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros. As mesas e cadeiras devem ser higienizadas após a utilização de cada cliente. Então, há de se pensar nessa questão da limpeza concorrente, da limpeza imediata desse setor de alimentação. Recomenda-se a identificação com o aviso de higienizada, interessante, né? Porque às vezes o cliente chega, não, essa aqui acabou de ser usada, então plaquinhas, né? Higienizada, então já pode ser utilizada. Nesses locais aí que o cliente chegou para fazer a sua refeição, ele está de máscara, né? O cliente de máscara de tecido, ele retira, coloca num papelzinho, num papel toalha, ou no saquinho para ele colocar, né, já guardar essa máscara suja, faz a sua refeição, lava as mãos, tem um local para lavagem das mãos, lavou a mão direitinho, se higienizou e coloca uma outra máscara. Os colaboradores devem higienizar, foi isso que eu falei, higienizar a mão, enfim. Quando possível, deve ser disponibilizado lavatórios, como eu já falei também, na questão da lavagem das mãos. Deve ser disponibilizado dispensadores de álcool em gel para os clientes também. Sugere-se que o atendimento dos clientes que sejam realizados de forma take-away, né, pegou, saiu, com o cliente escolhendo a refeição e levando para ser consumido em outro ambiente. Essa medida evita sempre aglomeração, né? Então, alguém servindo. Enquanto o self-service não está vetado ainda, o self-service. E demais, segurança do dado. Continua na parte da área de alimentação. Os clientes devem ser orientados a circularem sempre de máscara, já até antecipei, e retirar somente na mesa para a refeição. Sempre que possível, manter as áreas de alimentação com as janelas abertas, janelas e portas abertas, para favorecer sempre a circulação de ar. Tá? Essa circulação de ar é importantíssima. Sem utilizar circulação de ar, sem utilização do ar-condicionado. Reforçar a limpeza e higienização em todos os pontos de maior contato, como bancada, mesa, cadeira, pias, torneiras, piso nesse ambiente. Os cartazes também, importantíssimos, né, de lavagem das mãos, o uso obrigatório de máscara, né, porque quem vai ser responsabilidade é o responsável legal. Em uma situação de uma denúncia por não cumprimento de um desses itens, e se for constatado, o responsável legal vai ser penalizado, vai ser infracionado. Força de trabalho, então são os profissionais inseridos dentro desse estabelecimento. Recomendar que os professores sempre troquem os EPIs após cada série de treinamento. Tá? Então, é importante essa questão. Aí fala, estão usando máscara de tecido, falando, enfim. Então, tem que ter um quantitativo maior de máscara. Os funcionários colaboradores, personal trainer e terceirizados devem ser capacitados sobre os protocolos e procedimentos de funcionamento e higienização que fazem parte das medidas de prevenção à disseminação da Covid-19. Isso é interessante, importantíssimo, todos estarem aí cientes para colaborar, porque senão, no estabelecimento, o responsável legal vai ser prejudicado de fato.
Se algum colaborador apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo de Covid-19, a gerência local deve ser imediatamente informada para que o colaborador seja encaminhado a assistência médica. A gente não pode aceitar nenhum profissional, nenhum colaborador com sintomas gripais ou alguma queixa que a gente possa relacionar, né, a Covid-19. A gente sabe que existem os assintomáticos, tem pessoas assintomáticas, mas tem alguns que estão no respirador lá no CTI. Então, assim, olha a discrepância. E tem uns que se auto-resolvem, se auto-imunizam, né? Criam anticorpos, passam por situações, mas não evoluem. Então, assim, alguns apresentam febre, outros não apresentam febre. Então, outros assim, apresentam sintomas gripais, outros apresentam problema conjuntivite, apresentam problema renal. Então, assim, isso é muito relativo. Então, a gente tem que estar acionado, assim, atento, né? O responsável técnico, o responsável legal tem que estar atento, né? E afastar esse colaborador de fato. Ele não pode voltar às suas atividades ou permanecer nelas. O descarte das máscaras e outros equipamentos de proteção individual deve ser feito em lixeira exclusiva para esse fim, seguindo as recomendações do artigo 3º da Resolução SMS 4342 de 2020. É importante vocês, responsáveis legais, técnicos ou profissionais, conhecerem, porque às vezes tem máscara que se esgota, eu vou jogar fora, ou chega um cliente com máscara cirúrgica, descartável, ou chega uma situação de um cliente usando luva descartável. Eu quero descartar. Descartar onde? No lixo comum, mas uma lixeira específica para descarte desse resíduo. Tá? E esse resíduo, o saco tem que ser duplo, tá? Então está bem explicado nesse artigo 3º. Duplo, não pode, só pode ocupar 2/3, né, de resíduo, fechar, lacrar, borrifar externamente o hipoclorito, a água sanitária ou o álcool a 70, fazer uma desinfecção da parte externa, deixar um abrigo temporário de resíduo, né, interno, e só de fato colocar para o recolhimento, né, pelas vias comuns da Colurb, próximo ao momento de recolhimento. Por que isso? Nós temos aí população de rua, catadores de lixo, enfim. Daqui a pouco eles abrem tudo, aí fica máscara espalhada, luva ou outro acessório que pode ser utilizado, papel toalha para fazer a desinfecção de superfície, enfim, tudo isso é lixo comum, porém ele é segregado por outras vias, né? Então, não é a RDC 4222 de 2018 para descarte de materiais biológicos, né? o infectante, não é a situação, mas se houver dentro do espaço da academia, digamos, depilação, micropigmentação, barbearia, essas atividades, né, nesse espaço aí que produzam lixo perfluorocortante ou infectante, há de ter um recolhimento, né, por uma empresa terceirizada. Documento e manutenção. Documentação e manutenção que normalmente vocês têm que estar aí provendo e estar disponível os órgãos de fiscalização. Então, o PMOC, ele é um plano, né, um programa aí para manutenção de ar-condicionado de grande porte. Se não me engano, é 60 mil BTUs. Fiquei agora na dúvida, mas de grande porte. Agora, ar-condicionado de pequeno porte, estabelecimento de pequeno porte, ar-condicionado central, para grande porte, enfim, tem que ter o PMOC, porque faz a parte, né, o planejamento da manutenção, da operação, do controle do ar-condicionado, tá? Então, aí tem que se ver conforme aí a estrutura, né? O porte do estabelecimento e o tipo de ar-condicionado, qual é a capacidade desse ar-condicionado. Comprovante de limpeza do ducto de ar-condicionado também, o laudo de qualidade do ar, a validade importante também, certificado de higienização dos reservatórios de água para consumo semestral
Então, isso aí é a caixa d'água. Então, você tem que prover isso sempre foi uma exigência da vigilância sanitária, isso é programado para a gente não ter aí um gasto desnecessário, desnecessário de água, enfim, de água no reservatório, da caixa d'água, então a limpeza da caixa d'água, o laudo de potabilidade da caixa d'água, uma empresa específica credenciada, realizar a troca do elemento filtrante do bebedouro, desses bebedouros softs, e do aparelho do ar-condicionado. Então, é importante essas questões. Bebedouro, aí volta a reforçar, bebedouro de uso direto não são recomendados. Caso não haja ar-condicionado, é importante que as portas e janelas sejam mantidas abertas. Tudo que favoreça a aeração. Aí eu não sei se contempla muito aí o segmento de vocês, normalmente é ar-condicionado mesmo. Então, tem que se pensar aí nessa manutenção desse ar-condicionado conforme o porte. Tá? O ar ambiente deve ser renovado de acordo com o exigido pela legislação. 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, isso aí tem que se pensar nesse ar-condicionado aí, um profissional da engenharia específico para esse segmento. Bom, falei do protocolo. Nada novo, porém intensificado, com um detalhamento maior na higiene e na organização do espaço. Vou falar um pouquinho agora, vou apresentar para vocês as regras de ouro, E o que são as regras de ouro, Qual é o objetivo das regras de ouro? É informar e conscientizar, empresários, comerciantes, profissionais, funcionários, colaboradores, o público em geral, sobre as medidas básicas de prevenção ao combate da Covid-19. Como eu falei no início, essas regras de ouro foi em cima de tudo que a gente sabe aí da virulência, do contágio, do novo coronavírus. Então, assim, são os princípios básicos. É o que a gente tem para hoje, o que a gente tem hoje, como evitar o contágio. Tratamento e cura, se Deus quiser, está chegando aí. Mas o que a gente pode evitar, o contágio, são essas 10 regras. Ações, as ações. A Secretaria Municipal de Saúde reuniu as 10 normas higiênico-sanitárias fundamentais para a prevenção da Covid, o combate ao novo coronavírus. São as regras de ouro. Elas valem para todas as atividades públicas e privadas. Todos os serviços públicos está sendo exigido o cumprimento das regras de ouro, E a maioria deve ser adotada, como rotina de vida por toda a população. Então, assim, a gente tem que aderir, tem que aceitar, entender a importância e, de fato, utilizar no nosso dia a dia. Tá? Então, assim, empresários, comerciantes e público em geral devem ser informados, agir, e adaptar-se ao novo contexto. Então, algumas coisas assim foram introduzidas no nosso dia, estão sendo introduzidas, tem que ser, são introduzidas no nosso dia a dia, vão fazer parte do nosso dia a dia, de convivência em sociedade, em conduta dentro de casa, em condutas educacionais, intensificada, como lavagem das mãos e outras questões aí que a gente vai falar agora. E seguindo as regras de ouro, são elas. Primeira, então são 10 regras, mesmo nível de importância, são interrelacionadas de importância, então só as 10 têm que ser cumpridas no mesmo nível de importância. Higienização das mãos antes e depois, utilização do álcool em gel, a disponibilidade nas áreas de circulação para que se execute de fato, a higienização. Depois você está num ambiente, está numa sala fechada, está num ambiente de circulação, não tem como lavar as mãos, de fato, utiliza o álcool em gel. O uso obrigatório de máscara, eu enfatizo a questão da supervisão,
né, do uso adequado de máscara, né, tem que saber usar a máscara, eu já falei com relação ao uso da máscara, o distanciamento, né, de no mínimo 2 metros ou 4 metros quadrados por pessoa, evitando o uso de elevador, manter os ambientes arejados, com as janelas e portas abertas, e a limpeza dos aparelhos de ar-condicionado em dia, então, o que favorecer a higienização, a aeração, é bem-vindo. A questão dos equipamentos de proteção, né? Providenciar máscara, luva de borracha, touca e outros equipamentos de proteção individual para o profissional, auxiliar de serviços gerais. E ele saber utilizar, oferecer, eles utilizarem adequadamente, né, a luva de borracha de cano longo, o sapato fechado ou a bota fechada, que são materiais de reuso. Então, assim, é importante. Se por um acaso vocês quiserem utilizar o face shield, né, volta, não uso o face shield. O face shield, ele tem uma proposta para evitar a contaminação de mucosa ocular da face da mucosa ocular, dos olhos. Ele dá uma viabilidade maior à máscara de tecido. Então, assim, ela tem essa proposta. Então, em situações que não se possa cumprir os 2 metros por algum procedimento próximo desse cliente, o face shield é interessante. Porém, o face shield é de uso único, é individual e ele é de reuso. Então, tem que se fazer uma higienização nesse face shield. Lavar com água e sabão e passar o álcool, né, o álcool a 70. Fazer uma limpeza e a desinfecção para reutilizar a cada cliente. A etiqueta respiratória, né, de fato, aí vem, né, a agregar aí nosso comportamento educacional. Antigamente, nós fomos orientados aí pelos nossos pais, orientamos nossos filhos, né, ao tossir ou espirrar, bota a mão na boca. Agora não é mais a mão, é a dobra do cotovelo, para evitar a propagação de gotículas ou aerossóis, né, que fique suspensa aí no ambiente. Então, é importante essa conduta. As mãos, elas têm que estar sempre livres, limpas, higienizadas adequadamente. Se a gente for conter com as mãos, a gente tende a sujar as mãos, né, elas ficarem sujas, enfim. Então, por isso que é importante a gente estar... A nossa mão é uma ferramenta de trabalho, então a gente pode tocar em algum local, enfim, tocar, levar mucosa, né? Então, é importante, tudo que favoreça a mão estar sempre limpa e higienizada é bem-vindo. E a etiqueta respiratória é para isso. A questão da assistência médica, né, ter um olhar sensível para nossos parceiros, nossos colegas, nossos colaboradores, funcionários, né, os profissionais todos não podem trabalhar com sintomas. Fazer a limpeza concorrente, terminal, imediata, já falei bastante para vocês. E divulgar, né, o material educativo para que tenha adesão de todos. Porque, de fato, se houver uma denúncia pelo 746 ou for verificado no ato de uma fiscalização pontual por um evento, né, que tem aglomeração ou que, de fato, não estão se cumprindo essas regras, aí esse estabelecimento vai ser infracionado. Tá? Então, é um compromisso. Então, as regras de ouro é um compromisso dos empresários, comerciantes como um todo, colaboração da população, a eficácia das regras de ouro depende disso. E da fiscalização dos órgãos públicos e dos consumidores, dos usuários. Então, porque os usuários eles têm que fazer parte dos processos. De fato, eles são os fiscais. Eles estão atentos, eles estão sabendo aí, estão pela mídia, estão sabendo aí as regras de ouro, as medidas básicas de prevenção, e eles denunciar a fiscalização, de fato, vai ser constatado. Então,
é uma abertura, né, com uma supervisão intensificada. Com relação ao selo de conformidade com as medidas preventivas da Covid-19, é por autodeclaração, por adesão espontânea, só para pessoa jurídica, tá? Por enquanto, pessoa jurídica. Então, para solicitar também é uma coisa bem desburocratizada pelo Carioca Digital, tá? Pelo portal aí, pela plataforma Carioca Digital. Cisvisa, entrou na página da Vigilância Sanitária, solicita, tem que estar com a licença sanitária vigente, solicita essa declaração, esse selo de conformidade. É uma adesão, né, às regras de ouro, ao cumprimento, a ciência é o cumprimento das regras de ouro. É o que a gente espera, né? A colaboração de todos os segmentos. Então, de fato, eu vesti a camisa, eu estou cumprindo as regras de ouro, eu entendi o protocolo, eu organizei meu espaço, meu serviço para atender e evitar, né, a propagação dentro do meu estabelecimento da doença, do novo coronavírus. Então, de fato, assim, é uma adesão às regras, é um compromisso firmado com a prefeitura, né, de que eu estou cumprindo, que eu estou seguindo. Então, situações inovadoras, mudanças, pode ser que haja mudança nas regras de ouro? Pode ser. Se os cientistas descobrirem uma nova manifestação, uma nova forma de contágio, vai ser atualizado. Então, o que eu estou falando hoje, pode ser que daqui a pouco saia uma nota, saia uma outra pesquisa científica, uma conclusão. Não, agora o meio de contágio é através da, sei lá, um outro exemplo, da água. Então, aí, vamos ver o que é que a gente vai fazer. Então, tá assim, um exemplo. Então, porque tudo ainda, a gente ainda está aprendendo, né, vivenciando aí, conhecendo esse novo coronavírus. Então, de fato, é um compromisso firmado com a prefeitura. Porque, de fato, a prefeitura ela assumiu essa responsabilidade, né, de montar essas fases. A crítica, há um risco grande, um risco muito grande. Há uma antecipação, o prefeito antecipa, mas é perigoso? Então, ele conta, nós todos contamos com vocês para que cumpram as regras de ouro. Então, assim, é por adesão, se vocês não quiserem solicitar o selo, muito que bem, porém, assim, a gente espera, não vai onerar nada mais, né? Não tem essa oneração de fato, tem que ter um licenciamento. E todos os estabelecimentos vão ser fiscalizados contra a regra de ouro. Ok, pessoal? Então, assim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tivemos poucos participantes, com um universo de atividades que é muito grande, na demanda, a demanda grande aí desse segmento, e pedindo para que antecipasse, né, a abertura, né, o funcionamento. Então, tivemos uma adesão pequena. Espero que amanhã a gente tenha um público maior. E aí, agora eu fico aguardando aí, se vocês tiverem alguma pergunta que eu consiga responder, estou aí à disposição. Tá me ouvindo? Estou. Então, a principal dúvida aqui é em relação às piscinas. Eu dei uma consultada aqui no decreto, né? Eles estão falando que, pelo decreto 47551, as aulas de natação já estão liberadas. Uma mudança, né? E aí estão perguntando em relação à natação, se ela realmente já está liberada, e em relação à hidroginástica. Como que fica? Como é que está aí no 4551? Então, no 47551 está falando, exceto para a natação, né? Fala que a piscina ainda está suspensa, o uso, exceto para a natação. Eu não sei em qual categoria se enquadraria a hidroginástica. Então, isso a gente tem que ver. Eu vou até passar. Anota aí, Lê. Para a gente amanhã passar essa resposta aí. Aí amanhã a gente consegue ver essa questão, porque a questão da hidroginástica realmente
A gente só tem que pensar, gente, lógico que hidroginástica é para todos, mas a gente tem que pensar no nosso grupo de risco. Então, assim, a gente tem que lembrar que por mais que a gente tome os cuidados, a piscina é um local onde você está sem máscara. Então, você acaba estando mais exposto, tá? Para uma possível contaminação. Então, a gente tem que pensar que os grupos de risco, como idosos, por exemplo, eles deveriam evitar ainda nesse momento o retorno. Justamente por isso, porque eles fazem parte do grupo de risco. E o mesmo vale para diabéticos, mulheres que estejam grávidas, né, lactantes. Então, isso é importante a gente pensar nesse grupo de risco. A gente sabe que todo mundo quer retornar, mas a gente tem que lembrar que esse retorno tem que ser em segurança. Então, assim, não há proibição, realmente as aulas de natação foram liberadas. Em relação à hidroginástica, a gente vai consultar, tá, para poder responder para vocês. Agora, tem que pensar nesse grupo de risco. Infelizmente, não existe ainda uma máscara que pode ser usada na piscina, não existem grandes estudos, que é uma preocupação nossa também, em relação se existe algum risco de contaminação pela água. A gente não sabe nada disso ainda, não tem nenhuma publicação que a gente consiga se basear. A gente tem procurado, a gente tem tentado se atualizar, mas são coisas muito novas para a gente ainda. Então, assim, a gente pede o máximo de cuidado para vocês, um pouco mais de paciência. A gente sabe que todo mundo está ansioso pelo retorno, mas a gente sabe também que não adianta retornar e nossos alunos, nossos clientes ficarem doentes e serem afastados. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer colocar ninguém em risco. Então, é uma questão, a natação está liberada sim, mas a gente tem que ver essa questão e lembrar sempre dos grupos de risco, tá? A gente colocou o link aqui no chat, então vocês podem preencher, vocês acessam o formulário e preencham que a gente vai fazer o certificado para vocês, tá? Então, em relação à piscina, realmente ela está liberada, mas somente para natação. E a questão da hidroginástica a gente vai ver e responder para vocês. Quando a gente mandar o seu certificado, Renata, a gente tenta responder essa pergunta para você, tá bom? Se você preencher o link aí, preencher seus dados, a gente consegue te mandar o e-mail. Né, André? A gente lembra lá de perguntar para o pessoal amanhã, para a nossa equipe técnica. Vou até anotar. Eu anotei aqui também. Mas anotei. É a Renata Bastos. A gente manda para ela. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente teve um público tímido aqui, né, Andréia? A gente teve outras aí que a gente teve um público muito maior, mas eu acho que o pessoal ainda está ficando sabendo, né? Hoje é o primeiro dia dessas capacitações para o setor regulado. Então, fiquem à vontade também, se vocês quiserem informar amigos que trabalhem na área também, outros profissionais, é só informar para eles. A gente vai estar aqui amanhã. O horário de amanhã, você lembra, Andréia? Vou procurar aqui. E o link também, como é que faz com o link? Também não, no site lá da Vigilância eles conseguem acessar. Divulgar, ela está falando aqui, a Renata está pedindo para divulgar no CRF. Vê se você consegue, Renata. Tá, divulgar. Eu vou mandar o link para ela. Deixa eu tentar achar aqui. Tá. Amanhã vai ser 6... Não, amanhã é dia 1º, né? Eu tô perdida. Isso. Amanhã, dia 1º, vai ser 11 horas da manhã, o de academias. Então, eu vou passar para você, Renata, o link de amanhã, e aí você já divulga para o pessoal. Vou até achar aqui no site, tá aqui no site da Vigilância. E aí, você divulgando, acho que a gente tem uma adesão maior, né? Quer falar mais alguma coisa, André? E passar mais um recado para eles? Não, eu acho que é isso, né? A gente está aí, amanhã e depois, né, Letícia? Até sexta-feira a gente está aí. É sexta-feira, tá? E aí, fiquem à vontade para mandar todos os dias. Se quiser retornar amanhã para tirar as dúvidas, também estamos aí, tá ok? Obrigada aí pela atenção de todos. Boa tarde aí para todos. Obrigada, Andréia. Boa tarde. Okay.